bom. Muito bom, já vamos começar. Já mandei o sinal. É isso aí. Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão vendo, hoje nós estamos fazendo um encontro do Evangelho diferente. Estamos aqui com mais um irmão aqui do Samaritano, nos brindando aqui com a sua presença. Eu e o João apanhando um pouquinho, né, João? Mas está dando tudo certo. Hoje o Evangelho vai ficar por conta do João. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui novamente. Infelizmente não podemos nos abraçar pessoalmente, mas a tecnologia nos proporciona isso, né? Com as bênçãos de Deus. Então é com muita alegria que eu estou retornando a esse convívio tão gostoso do Samaritano, que é uma casa que para mim tem um valor todo especial. Sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje nós vamos comentar um pouco, colocar algumas considerações a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de iniciar, vamos elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos pedir ao Pai da vida que nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, que os bons amigos possam estar conosco nesse momento, nos direcionando e nos guiando nesse estudo, que os espíritos de luz possam nos auxiliar para que, ao sairmos desta live, possamos ser com o coração renovado, com a fé fortalecida e, sobretudo, com a certeza de que não há sofrimento ou dificuldade que seja maior que a misericórdia divina. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Quando nós abrimos esse capítulo, nós de cara percebemos duas curiosidades. Esse é o maior capítulo de todo o Evangelho. É o maior capítulo disparadamente. E uma outra curiosidade é que esse capítulo é o capítulo que mais tem mensagens dos espíritos que fizeram parte da equipe do Espírito de Verdade. Porque aqueles que estão mais acostumados ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo notam que em todos os capítulos Kardec inicia com uma passagem evangélica, logo após seguida de comentários do próprio Kardec, e depois encerra com a instrução dos espíritos, ou seja, mensagens dos espíritos amigos a respeito daquele tema. Então, é o capítulo com maior número de mensagens e maior volume dentro de todos os capítulos do Evangelho. E ele inicia com uma passagem evangélica em que Jesus nos apresenta as pérolas das bem-aventuranças. As bem-aventuranças que são um verdadeiro colar de contas no Sermão do Monte. E de todas as bem-aventuranças, talvez uma das mais importantes ao nosso coração
seja exatamente o bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Porque quando nós pensamos nessa bem-aventurança, recordamos de uma outra passagem em que o Cristo diz: no mundo só tereis aflições, mas creiam em Deus, creiam também em mim. Eu venci o mundo. Então, já que a aflição faz parte do cotidiano do planeta Terra, hoje nós vamos começar a analisar um pouco o capítulo 5, para que possamos entender um pouco a visão do Espiritismo a respeito das aflições e dos sofrimentos, que, de uma forma geral, fazem parte do cotidiano de todos nós que habitamos a Terra. Bom, o primeiro item do capítulo 5 é justiça das aflições. E quando, nesse capítulo, nesse item, Kardec inicia informando ou chamando a atenção nossa ao fato de que todas as mensagens de Jesus, todas as promessas de Jesus, se voltavam à vida futura. Tanto é que a expressão mais comum na boca do Mestre era o reino dos céus. O reino dos céus é comparado a um tesouro escondido. O reino dos céus é comparado a um lavrador. O reino dos céus, ele jamais se referiu ao reino da terra. Talvez, para que nós pudéssemos entender que os verdadeiros valores da vida são os valores espirituais. Então, vamos começar a analisar esse ponto. Se Jesus nos orienta que os verdadeiros valores da vida são os espirituais, e não existe vida após a morte, seria um erro, um contrassenso, uma mentira de Jesus. Então, quando ele afirma bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, ele está se referindo à vida futura, à vida espiritual, que é a vida verdadeira. Porque a própria ressurreição de Jesus é a prova inegável da imortalidade da alma. Então, aí, nós começamos a analisar que as aflições que existem no mundo são temporárias e não eternas. Outras filosofias religiosas, que nós respeitamos muito, mas que trazem uma teologia na qual a alma é criada junto com o corpo. E a partir daí, ele vive o corpo, e quando termina essa vivência, ele é irremediavelmente vinculado ao paraíso ou ao inferno, né? Passando a punição ou os gozos eternos, depois de uma vida mais ou menos longa ou curta. Então não teria lógica. Mas agora, a outra lógica que nos falta é quando vemos as dificuldades do mundo físico, né? As diferenças entre pessoas, uns ricos, outros pobres, uns saudáveis, outros doentes, uns prosperam, outros não, uns têm muitos amigos, outros vivem na solidão, uns têm uma família que o ama, outros têm uma família difícil. Como explicar isso?
uma vez que Deus é todo amor, toda bondade, toda justiça, toda misericórdia. Se nós analisarmos pela ótica do espírito imortal, uma vez que Jesus deixa claro a imortalidade da alma. Quando olhamos um pedaço do retrato, nós não conseguimos ver o todo do retrato. Se pegarmos uma lupa e chegarmos próximos a um retrato, veremos pontos coloridos, aparentemente sem razão e sem lógica. Mas quando nos afastamos, encontramos a clareza do quadro completo. Então, quando olhamos a vida no sentido restrito, não vemos lógica. Mas quando nos afastamos e vemos no sentido espiritual das várias existências, aí encontramos a realidade e a justiça divina. Mas a grande dificuldade do homem é entender qual é a razão do sofrimento e da dor, das aflições, das dificuldades. Porque nós temos uma grande dificuldade porque não entendemos o real motivo. E aí nós voltamos mais uma vez a uma base da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. Entendemos no Livro dos Espíritos, na questão 1ª e seguintes, que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pois bem, nas seguintes, nos é informado pelo Espírito de Verdade que Deus tem todas as qualidades em grau infinito. Bom, se ele tem todas as qualidades em grau infinito, ele é infinitamente justo e infinitamente bom. Se ele é infinitamente justo, eu tenho que crer que o sofrimento que eu passo é justo, é uma consequência lógica e justa de uma causa anterior. E a partir daí, se vinculando ao atributo da justiça de Deus, eu consigo começar a analisar que tudo que eu passo na minha vida, eu necessito passar. É justo. Pois se eu passasse 1 centímetro a mais do que é necessário, Deus perderia a qualidade da justiça e deixaria de ser Deus. Uma vez que Deus, por definição, é infinito em todas as qualidades. Então, fomos forçados a acreditar pela lógica que tudo o que nos acontece é justo. Mas Deus também é misericórdia, em grau infinito. Portanto, se eu preciso passar determinada coisa, determinada situação, eu tenho que passá-la se eu tendo forças para suportar e superar. Porque se eu necessito passar por algo, mas não tenho força moral de suportar, e me vem a carga da expiação, eu sou esmagado pela cruz e não levo a cruz. Isso seria crueldade. Então Deus só nos permite passar por aquilo que temos força de suportar e de superar. Porque Ele quer, em realidade, que sigamos o seu exemplo. Ele nos disse: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, imponha a sua cruz e siga-me. Ou seja,
Ele empunhou a sua cruz, levou até o Gólgota. E nós também deveremos empunhar a nossa cruz, a levar ao Gólgota da nossa libertação moral. Então, a partir daí, nós entendemos que a cruz não é para nos esmagar. A cruz é para que possamos levá-la até o Gólgota da nossa própria libertação moral. Ah, João, mas a cruz está tão pesada, eu não dou conta. E aí Emmanuel tem uma mensagem linda, em que em uma das frases ele diz o seguinte: você acha que a tua cruz está pesada? Pergunta. É porque você não sabe a força que você tem. Nós somos deuses na palavra do Cristo. Temos força suficiente para superar qualquer aflição e dificuldade que nos venha apontar no caminho. Então, a partir daí, começamos a entender que tudo o que nos acontece está vinculado à lei de causa e efeito. Que o sofrimento, a dor, é um efeito de uma ação minha. E a partir daí, eu preciso entender exatamente isso, que essa lei é pautada na justiça divina e na misericórdia celestial. Sendo assim, a oportunidade que eu tenho de me reabilitar. Porque se nós colocarmos Deus, como a teologia antiga colocava, como aquele que nos julga, olhando Deus como aquele ser que castiga uns e premia outros, nós começamos a não amar a Deus, mas temer Deus. Tanto é que tem uma expressão, temente a Deus. Mas Deus não quer pessoas que o temam, quer pessoas que o amem, assim como Ele nos ama. Então, a partir daí, nós começamos a compreender da onde e a necessidade do processo de aflição, de dores, dificuldades. Um meio lógico da lei de causa e efeito. Ações positivas, consequência de resultados positivos. Ações infelizes, consequência, resultados difíceis, dolorosos muitas vezes, mas necessários para o nosso aperfeiçoamento moral. Né? Então, quando nós falamos em sofrimento, em dificuldades, Kardec vem, após a justiça das aflições, nos falar a respeito das causas das aflições. E diz ele que as causas que afligem ou das aflições que nos chegam, elas podem ter duas origens: as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Ou seja, as causas que têm, as aflições que têm a causa nessa existência. E as aflições, as dificuldades que têm causa em existências pregressas. Então, assim, nós começamos a compreender que a aparente injustiça de Deus acaba se nivelando em uma justiça divina. Porque começamos a perceber que tudo que nós passamos tem uma causa. E tiramos de Deus a responsabilidade sobre tudo que nós fazemos e começamos a colocar em nossos ombros, aonde deverá estar sempre. Afinal de contas,
A partir do momento que adentramos a fase humana e adquirimos a consciência no mundo de provas e expiações, nós começamos a nos responsabilizar em relação aos nossos atos. É assim no mundo físico, é assim no mundo espiritual. Então, percebemos que grande parcela das aflições que temos nessa vida é gerada nessa vida mesmo. Porque muitas pessoas falam, eu passo por isso porque é meu karma, é o meu destino, Deus está me punindo, eu preciso aguentar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso, porque é uma lei de causa e efeito. Naturalmente que nós, quando encarnamos, temos o nosso plano encarnatório, no qual é dividido em alguns pilares básicos. Primeiro, o nascimento. Aonde nasceremos? Que família nos abrigará? Segundo, a minha profissão, a minha tendência profissional, que área que eu vou ter mais facilidade para seguir? Terceiro, o casamento, família. Com quem eu vou casar? Quem serão meus filhos? Quarto, a morte ou desencarne e o tempo que teremos na vida. Então, o nosso plano encarnatório, em linhas gerais, é vinculado a esses 4 itens básicos. Agora, quando voltamos à Terra, nos cabe o livre-arbítrio para conduzir a nossa vida de acordo com esse programado, de acordo com aquilo que nós, de alguma forma, assumimos no mundo espiritual como compromisso, ou não, né? Então, vamos imaginar que a pessoa esteja programada para ter uma vida sem doenças graves, ter uma saúde relativamente boa durante toda a existência e desencarnar aos 80 anos. Através do seu livre-arbítrio, ele começa a se utilizar de algum vício, seja um vício qualquer. Isso, naturalmente, vai desestruturando o corpo perfeito que Deus lhe deu. À medida que o vício, os anos vão passando, essa desestruturação orgânica vai aumentando. Se ele não para o vício, pode vir surgir uma cirrose hepática, pode vir a surgir um efizema pulmonar, um câncer, um distúrbio neurológico, um distúrbio cardíaco. E aí o indivíduo recebe o diagnóstico médico de um câncer ou de qualquer outra doença. E aí ele fala, nossa, por que Deus está me castigando? Ou, se é espírita, nossa, por que será que eu pedi um câncer no meu plano reencarnatório? Em realidade, você não pediu. Você trouxe para si uma responsabilidade que você não tinha. Uma aflição que não era sua. Mas devido a uma causa equivocada, você trouxe esse equívoco. Então, nós precisamos começar, em relação à justiça divina, começar a nos responsabilizar pelos nossos atos. Imagina como seria a nossa vida se não nos equivocássemos tanto nas nossas escolhas. Ou, se antes de optar por alguma saída, por algum caminho, nós refletíssemos por alguns segundos o que Jesus faria no meu lugar. E, naturalmente, que isso nos faria modificar o curso do nosso caminho. Porque
a vida ou plano encarnatório não é fechado e fixo. Ele é variável conforme as nossas atitudes. Eu costumo colocar como um voo de avião. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de viajar, mas o avião ele tem uma forma de trajetória muito interessante. Ele sempre vai escapando da linha central da trajetória. E o piloto, através dos equipamentos de pilotagem, ele vai readequando o caminho. A nossa existência é assim também. Tomamos uma decisão errada, um caminho equivocado, a espiritualidade superior recalcula a nossa rota para nos fazer retornar ao caminho correto. É como um Waze divino ou um GPS divino. Quando nós pegamos uma determinada trajetória no GPS e ele nos fala, vire à esquerda, e nós viramos à direita. Imediatamente aparece na tela, recalculando a rota. E nós temos muitas vezes que dar uma volta imensa para retornar no caminho que estávamos. Então, nesse sentido, a vida espiritual e a vida física são dinâmicas e mudam constantemente. E por isso que nós passamos por tantas aflições. Porque muitas vezes a aflição é um meio de nos alertar que algo está errado. A doutrina espírita não nos fala, por exemplo, que toda doença nasce no espírito, é projetada pela mente, vaza para o corpo espiritual e finalmente se condensa no corpo físico. Então, da mesma forma, as situações da nossa vida são formadas conforme a nossa necessidade. Não a nossa necessidade de ser castigado, porque Deus não castiga ninguém, mas pela nossa necessidade de reabilitar-se. Reabilitar-se. Então, uma vida pautada no equilíbrio, na disciplina, nos traria uma existência física de muita felicidade. Porque, não obstante algumas aflições e dificuldades do caminho, seriam aflições anteriores, que não seriam ou não teriam necessidade de ser somadas com aquelas que nós mesmos produzimos nessa existência. Imagina se nós tivéssemos em nossa vida uma grande porcentagem das nossas dificuldades diminuídas. Seria um verdadeiro paraíso. Então, não há outro motivo de, por exemplo, Emmanuel, no diálogo maravilhoso que ele esteve com Chico Xavier, em 1931, às margens do riacho, quando ele coloca as 3 condições básicas para o trabalho: disciplina, disciplina, disciplina. Ele não se referia aí apenas à disciplina que todo médium deverá ter num trabalho mediúnico, mas a autodisciplina como meio de autoconhecimento e autoavaliação, para que possa se autoiluminar. Então, vamos superar as nossas dificuldades atuais, modificando a estrutura do nosso comportamento. Se toda aflição é gerada por uma causa, se nós modificamos a causa, desaparece a aflição. Mas aí há um outro porém, uma outra questão,
e as causas anteriores da aflição. Causas que nessa vida não achamos motivo. Uma criança que nasce com uma certa deficiência. Uma certa pessoa que nasce com uma doença congênita. Pessoas que nascem na extrema pobreza. Pessoas que nascem no meio de uma família perturbada. Pessoas que têm, em alguns familiares, verdadeiros inimigos. E não há motivo nessa existência que justifique tal conduta. Naturalmente, que mais uma vez, seguindo a lógica do processo reencarnatório e analisando que não existe efeito sem uma causa, se não está nessa existência, como eu disse no início, temos que afastar um pouco do quadro para conseguir ver o todo. E a partir daí nós vamos ver que o parente difícil de hoje foi a pessoa que eu desequilibrei no passado. Que a dificuldade financeira que eu tenho hoje está vinculada ao equívoco, ao caminho errado que eu tomei na questão financeira. Que as dificuldades de relacionamento que eu tenho hoje foram por ter abusado dessa área em vidas anteriores. Porque toda consequência tem uma ligação direta com a causa. O indivíduo só passa por aflições e dificuldades naquilo que ele tem necessidade de passar, não naquilo que ele já superou. Então, a partir daí, nós olhamos o sofrimento como expiatório e provacional. Tanto é que nós estamos em um planeta de provas e expiações. Então, a partir daí, entendemos que o sofrimento ele pode ser expiatório, consequência de uma atitude equivocada que cometemos nessa existência ou no passado. E aí, entendemos que a aflição, a dor, a dificuldade, o sofrimento vem nos trazer um alerta de termos necessidade de modificar de dentro para fora. A expiação ela é vinculada ao processo de depuração do espírito. Então, vamos analisar um pouco esse contexto. Todas as atitudes que eu pratico na minha vida geram uma consequência, positiva ou negativa. No capítulo 7 do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita, nós temos ali um artigo intitulado Código Penal da Vida Futura. 32 artigos que estabelecem a relação do homem com a justiça divina. E um dos artigos, ele diz assim: toda a falta, por menor que seja, gera uma consequência. Então, toda ação negativa gera uma consequência. Aí, mais além, ele fala o seguinte: que para reparar a falta, não basta o arrependimento, mas também, além do arrependimento, a expiação e a reparação. Pois bem, quando nós encarnamos, nós espíritos, envoltos no nosso perispírito, e nos ligamos ao corpo físico.
Ao contrário do que muita gente imagina, o perispírito não tem como função básica, e apenas essa função, de fazer a ligação do espírito com o corpo. Mas ele também é como se fosse uma câmera fotográfica. Ele grava no perispírito todas as nossas ações. Ações positivas, luz. Ações negativas, feridas. Toda ação negativa gera uma ferida no meu corpo espiritual, um desajuste, que deve ser retificado. Toda ação positiva anula um pouco essas feridas. Então nós vamos vivendo, deformando ou iluminando o nosso corpo espiritual conforme as nossas atitudes. Quando desencarnamos, vamos ao tribunal, não divino, mas da consciência, que nos impõe reparar essas feridas no corpo espiritual. E reencarnamos para vazar ao corpo essas dificuldades, seja na área que for. Então, vamos imaginar, por exemplo, alguém que abusou a vida inteira do corpo físico e fez com que o corpo não suportasse o período necessário para o reencarne. Ele volta e traz consigo, no seu perispírito, feridas que desajustam, desregulam o corpo espiritual em determinada área. Quando vamos encarnar e passamos no processo de gestação, e André Luiz explica muito bem isso no livro Missionários da Luz, nós ficamos vinculados ao nosso perispírito, que vai moldando o nosso corpo, conforme projetado nele mesmo. Por isso, o perispírito tem um dos nomes de modelo organizador biológico. Na área do perispírito que está desajustada, o corpo vai se formar com desajuste. E aí nasce com problemas cardíacos, com problemas cerebrais, com problemas de várias ordem. Consequência. Como reparar isso? Arrepende-se, pede uma nova oportunidade, expia a falta, a dor íntima. A expiação é a dor íntima do indivíduo de reparar, de expiar. E a reparação é o momento em que eu consigo, através do bem ou através do sofrimento, reparar o equívoco que eu cometi. Sim, nós conseguimos reparar as nossas faltas e dificuldades através da prática do bem. E aí Kardec vem nos falar, fora da caridade não há salvação. E Jesus vem nos propor a prática do amor e da caridade. Então, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. E assim, nós reparamos, né? Transformando relações que eram de ódio em relações de amor, transformando dificuldades em bênçãos na nossa vida. Há um caso que nós podemos encaixar aqui que vai complementar essa noção de sofrimento, né? Certa vez o Chico foi atender uma senhora que lhe dizia: Chico, o meu filho é cego, surdo e mudo, e não tem os 2 braços. No entanto, ele começou a ter umas dores nas pernas e o médico disse que ele tem que tirar as 2 pernas também. Onde está a misericórdia de Deus, Chico? E Chico rogou a Deus, orou por ela, e Emmanuel disse: diga à nossa irmã que é um presente de Deus. Como assim? Nas últimas encarnações, esse irmão se matou. Toda a reencarnação, no momento da
prova, no momento da expiação, ele abandonava pelo suicídio. Agora ele está imaginando se afogar num lago perto da sua casa. Para que isso não ocorra, a espiritualidade concedeu a bênção de perder as pernas, para poder concluir a sua tarefa e se desvincular definitivamente desse equívoco. Então, nós podemos compreender o sofrimento como castigo ou como bênção. A expiação está vinculada a um processo de reparação. A prova, não. A prova está vinculada a um processo de aperfeiçoamento. Toda expiação traz consigo um caráter de prova, porque ajuda o espírito não só a se depurar, como a evoluir. Mas a prova não é expiação. É uma oportunidade do espírito evoluir mais rapidamente. João, eu sei que tudo isso que você está falando, mas eu ainda não consigo entender bem o motivo do sofrimento. Então, eu vou contar um outro caso que talvez auxilie. Diz a lenda que Deus concede ao homem, quando encarna, vários anjos para conduzi-lo no caminho do bem. Quando o espírito nasce, se aproxima dele um anjo que emite uma luz branca. É o anjo da pureza. E pela boca da mãe, ele ouve esse anjo o ensinar a dizer Papai do céu. Mais adiante, ele entra na escola, se aproxima dele um outro anjo, que emite uma luz verde. É o anjo da esperança. E através dos professores, ele começa a ter uma noção muito maior de Deus. Chega a juventude, adentra os bancos da universidade, se aproxima dele o anjo que emite uma luz dourada. É o anjo da sabedoria, que mostra a ele toda a grandiosidade da ciência, que nada mais é do que a luz de Deus refletida na terra. O tempo passa, a fase adulta, e um dia ele entra numa igreja e se aproxima dele um outro anjo, um anjo que emite uma luz azulada, o abraça. É o anjo da fé, que o orienta a orar a Deus. Mas mesmo assim ele não liga. Materialista, convicto, continua a sua vida. Até que ele passa por alguém em necessidade e se aproxima dele um outro anjo, que emite uma luz rosa. É o anjo da caridade, que o orienta a auxiliar aquele irmão em necessidade. E ele passa adiante. E a vida prossegue. Já na fase idosa, todos os anjos se reúnem e rogam a Deus para que ele não perca a oportunidade da reencarnação novamente. E Deus concede o pedido. Vem mais um anjo. Um anjo agora que não ri. Semblante sério, rosto sério. Emite uma luz cinzenta, se aproxima do homem, o abraça carinhosamente. E no momento que o anjo cinzento o abraça, ele sente um tremor, uma dor de cabeça e cai na cama, adoentado. E depois de alguns meses na cama, doente, um dia ele ora a Deus e diz: Senhor, me perdoa. Me ensina o teu caminho. Todos os outros agradecem a Deus, porque o único anjo que reconduziu o homem a Deus foi o anjo da enfermidade. E eu poderia colocar aqui o anjo da dificuldade financeira, o anjo da dificuldade nas relações familiares, o anjo
da dificuldade nas relações amorosas, o anjo das dificuldades sociais, das doenças, das enfermidades. Nós ainda necessitamos desse anjo, meus irmãos, para poder entender Deus. Porque na questão 738 do Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda a questão dos flagelos destruidores, ele pergunta assim: não teria outro meio que Deus poderia utilizar para despertar o homem para a realidade, senão os flagelos destruidores? E a resposta é desconcertante. Existem outros meios suaves e Deus utiliza deles constantemente. No entanto, quando o homem se faz surdo ao seu chamado, quando o homem continua intransigente, há necessidade que o aviso seja mais áspero e duro. Meus irmãos, estamos vinculados a uma filosofia religiosa que levanta a bandeira da caridade e nos mostra que o único caminho para reencontrar Deus é o amor ao próximo. Se podemos caminhar pela vida, pela estrada estreita e pedregosa, mas que traz para nós a luz da consciência tranquila e a certeza de que, ao final da trajetória, alcançaremos os louros da vitória, por que optar pelo caminho triste e doloroso? E aí, muitos me perguntariam: João, tudo isso é muito bonito, mas se pelo menos eu reencarnasse sabendo disso, sabendo as coisas que eu fiz, aí seria mais fácil. Será? Deus é a inteligência suprema. Será que a inteligência suprema erraria? Será que, se fosse tão importante para nós sabermos o nosso passado, não teria Deus, em sua infinita justiça e amor, permitido? Ou será que o conhecimento do passado poderia nos trazer dois grandes percalços, duas grandes dificuldades? A primeira, poderíamos ser esmagados pelo remorso, porque nós sabemos que voltamos com os espíritos que a gente mais precisa. E na maioria das vezes, o seu parente, o meu parente difícil, é aquele que a gente desvirtuou no passado, que nós nos equivocamos com ele no passado. E agora voltamos para transformar essa relação de ódio em relação de amor. Como seria a nossa atitude se, ao encararmos ele nessa vida, soubermos, por exemplo, que nós o matamos, que nós o arruinamos, ou algo do gênero? Mas como não sabemos, lidamos e vivemos com ele sem esse peso na consciência, para que possamos ter liberdade o suficiente para transformar o ódio em amor. Como? Imaginemos. Qual seria a atitude de uma mãe ao pegar um filho nos braços, se ela visse no filho que está ali, inocente nos seus braços, o seu assassino do passado? E aí eu faço uma consideração engraçada. Será que ela não trocaria na mamadeira açúcar por veneno? Será que ela suportaria
viver, educar e amar esse filho, sabendo o que ele fez para ela, ou o filho em relação à mãe, ou em relação aos pais. Então, nós precisamos analisar isso, meus irmãos. O esquecimento é uma bênção. Mas não é só isso. O esquecimento é uma bênção também, porque se nós soubéssemos o que temos que fazer e o porquê disso tudo, perderíamos o livre-arbítrio e agiríamos como robôs. Não faríamos o certo porque é o certo a fazer, porque o amor e a justiça já brotou em nosso coração. Não, mas faríamos por um senso de obrigação. E aí perderíamos todo o mérito do trabalho. Se eu soubesse, por exemplo, que eu viveria mais 5 anos, que motivo eu teria para trabalhar, para estudar, para evoluir na Terra, se eu tivesse esse conhecimento? Então, o esquecimento do passado faz parte desse processo, para nos auxiliar a compreender o nosso futuro. O importante é que saibamos, e a doutrina espírita é clara nisso, se nós estamos hoje colhendo os frutos do que fizemos nessa existência e no passado, na próxima ou nessa mesma, poderemos colher os frutos maravilhosos se mudarmos a colheita. Muita gente fala, quem planta vento, colhe tempestade. Pois bem, vamos plantar flores. Vamos plantar um grande, glorioso roseral para colher rosas, para colher flores. Né? Porque daí, quando voltarmos ao mundo espiritual, ou como diria Jesus, ao reino dos céus, seremos realmente bem-aventurados. Porque não podemos nos iludir, meus irmãos. Quando Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, essa aflição é para todo mundo. Todos nós que estamos de alguma forma vinculados à Terra sofremos por algum motivo. Seja a causa atual, seja a causa anterior. Mas, por que ele não colocou todos serão consolados? Porque há aí o fator da compreensão do sofrimento, da resignação, da necessidade de compreender o porquê sofremos, o que é o sofrimento. E para encerrar, eu gostaria apenas de deixar um exercício para vocês, que eu cheguei a essa conclusão e achei muito interessante. Todos nós temos uma ligação direta com Deus, uma relação direta com Deus. O sofrimento, ele é o desajuste nessa relação. Ou seja, sempre que a nossa relação com Deus desajusta, desorganiza-se, vem o sofrimento, vem a dor, vem a dificuldade. Pois bem, se o sofrimento é um desajuste, um descontrole na relação minha com Deus, eu vou fazer uma pergunta para vocês e sejam sinceros na resposta. Em uma relação em que uma ponta é Deus, toda a perfeição, e a outra ponta sou eu, ainda imperfeito, quem desregula a relação? Deus ou eu? Eu. Então, se eu desregulo a relação, e o sofrimento é
gerado quando há um descontrole na relação, se eu que causei o descontrole, quem que é o responsável pelas aflições da minha vida? Eu. E as pessoas, na sua grande maioria, dizem: que mal eu fiz a Deus, porque Deus está me castigando. E assim por diante. Então, meus irmãos, vamos começar a analisar a nossa responsabilidade em relação à nossa vida. Toda doença e toda dificuldade, ela traz consigo uma lição valiosa de reestruturação da nossa vida. Ela mostra, primeiro, que alguma coisa no nosso íntimo está errado. Segunda, que há oportunidade de mudar. Se nós ouvirmos com o coração, estaremos ouvindo a Deus e seremos contados entre aqueles que serão consolados por nosso Mestre Jesus. Bom, meus irmãos, encerramos por hoje, né? E agora vamos à nossa prece final, para que possamos agradecer a Deus por essa oportunidade. E convido a todos a elevarem o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia novamente com os nossos irmãos espirituais que aqui estão, agradecendo a oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos juntos, não obstante distantes fisicamente, mas juntos pelo coração. Agradecemos a oportunidade e rogamos que possamos ter uma noite abençoada, que possamos ter um resto de semana, uma semana de luz e de bênçãos, de força, de amparo, para que possamos compreender definitivamente que Deus é tão misericordioso que entrega a condução da nossa vida em nossas mãos. E só cabe a nós seguir através da prática do Evangelho de Jesus, na tríade que o Mestre nos orientou. Aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, empunhe a sua cruz e siga-me. Ou continuar se entregando aos vícios e às tentações que nada mais são do que consequências das nossas próprias falhas morais. E pulando de encarnação em encarnação, até que um dia possamos despertar. Que Deus ilumine, ampare e abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. E minha sincera gratidão por mais esse encontro. Que Deus nos abençoe. Marcelo? Isso aí, João. Muito obrigado, João. Nós é que somos Eu que agradeço por você ter participado. Vamos fazer disso uma rotina, se Deus quiser. Quero agradecer também a presença do pessoal que esteve aqui hoje, o Sérgio, o Felipe, a Vilma, a Beth, a Alda, o Carlos, tem um monte de gente aí, a Lara, a Ana, a Mira, a Terezinha, tem um monte de gente aí nos acompanhando, João, olha que gostoso, que é a Clarice, a Licélia, a Isabela. Então, vamos agradecer, convidando já, desde já, todos para o nosso próximo Evangelho, na próxima segunda-feira, com mais um participante lá do Samaritano, que, se Deus quiser, vai encarar esse desafio também, João. Muito obrigado, João. Vamos, uma ótima semana para você. Valeu, a gente marca já uma próxima, já daqui a pouco. Vamos. Tá joia? Se Deus quiser, um abraço a todos que acompanharam e a você também, Marcelo, pela oportunidade. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.